tudo bem? Eu sou a professora Simone e a nossa aula de Química hoje é sobre termoquímica. O que será termoquímica? Você alguma vez já cozinhou um alimento na sua vida? Tenho certeza que sim. E para cozinhar esse alimento, o que você precisa? De um calor envolvido numa reação, né? Ou fornecer esse calor no forno ou através de um fogão, mas você precisa fornecer calor para esse alimento para ele poder cozinhar. E será que ele tem a ver com a termoquímica? Tem sim. Então a gente já vai dar uma analisada o que ele tem a ver. Então hoje nós vamos compreender o estudo das reações químicas e dos calores envolvidos nas reações. Então termoquímica, ele vem lá do termo de temperatura e química das reações químicas. Então termoquímica nada mais é do que estudo da quantidade de calor, temperatura ou energia envolvida em uma reação química. Então lembra que eu falei para vocês? Para a gente cozinhar um alimento, esse alimento precisa ganhar calor para ser cozido, certo? E o fogo, por exemplo, o que ele faz para o meio ambiente? Para ele ocorrer a combustão, ele precisa fazer o quê? Uma liberação de calor. Pois é, então essa liberação de calor que o fogo faz e essa absorção de calor que o alimento faz para poder cozinhar, são os dois tipos de reações químicas que a gente tem envolvida numa reação termoquímica. Então, a reação termoquímica ela é chamada de reação exotérmica ou de reação endotérmica. O exo significa para fora, libera, perde, e o térmica é de calor. Então, exotérmicas são reações que liberam calor para poder acontecer. Endo significa para dentro, absorve, ganha. O que? É térmica, temperatura. Então, endotérmicas são reações que absorvem, ganham calor para poder acontecer. Então, aí que tá, né? Para cozinhar o alimento, ele precisa ganhar calor, ela é uma reação endotérmica. O fogo, para ele acontecer essa combustão, ele precisa liberar calor, ele é uma reação exotérmica. Então, aqui eu tenho um resuminho, ó, endotérmica para dentro absorve calor, exotérmica para fora libera calor. Dando continuidade, aqui representando então através de um desenho, uma substância, uma reação perdendo calor para o meio ambiente e uma reação ganhando calor do meio ambiente. E será que a reação termoquímica tem a ver com as mudanças de estado físico da matéria? Tem sim, tá? Então, quais são as mudanças de estados físicos da matéria? Quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. O sólido, ele para se transformar em um líquido, fazer a fusão dele, ele precisa perder calor do meio ambiente. Pensa lá, o gelo para ele descongelar, para ele formar líquido, ele precisa perder calor. Esse líquido, para ele entrar em uma ebulição e transformar em vapor. Esse líquido, para ele entrar em ebulição, ele precisa ganhar calor também. Então, reações de sólido para líquido e líquido para gasoso, eles ocorrem uma absorção de calor do meio ambiente, ou seja, um aumento de temperatura. Então, ocorre neles uma reação endotérmica. Já o processo inverso, o gasoso para se transformar em líquido, para se liquefazer ou fazer uma condensação, ele precisa o quê? Perder calor para o meio ambiente. Mesma coisa, o líquido para se transformar em sólido, a água para formar o gelo, ele precisa o quê? Perder calor para o meio ambiente. Então, tanto lá o vapor para se transformar em líquido e o líquido para se transformar em sólido precisam perder calor para o meio ambiente, sua temperatura diminui, significa que a gente tem uma reação exotérmica. Tranquilo? Então, sim, estados físicos da matéria, eles estão envolvidos com a termoquímica. Um outro exemplo do nosso dia a dia. Alguém já passou álcool no seu corpo e deu uma sopradinha e sentiu aquela sensação de frio, de geladinho? Por que isso acontece? Porque para o álcool evaporar, ele vai precisar absorver o calor da nossa pele. E será que essa absorção que ele faz na nossa pele é chamada uma reação endo ou exotérmica? Então é endotérmica, ele absorve calor da nossa pele para poder evaporar. Então, a sensação do álcool geladinho na nossa pele é uma reação endotérmica. Já um acampamento. Quem nunca fez um acampamento?
acampamento ouviu falar de um acampamento. Nesse acampamento as pessoas fazem o que? A fogueira para se manter aquecida. Essa fogueira, ela libera calor para o meio ambiente ou ela absorve calor do meio ambiente? Será que ela é endo ou é exotérmica? Então a fogueira, ela libera calor para o meio ambiente. Por isso que as pessoas ficam ao redor dela, para se aquecerem, porque ao redor dela é quentinho, é gostoso. Então reação exotérmica, a fogueira libera calor para o meio ambiente. Entendido? Tranquilo? Então, dando continuidade aqui, como a gente tem que, para saber o nosso peso, a gente vê lá em quilogramas, né? Ou para pesar alguma coisa, gramas, miligramas, nossa altura, centímetros, metros, a unidade de medida de calor também existe. E qual é essa unidade de medida? A gente sempre vai medir em quilocalorias, que a gente chama de cacau, ou em quilojoules, que é o KJ. Então, essas duas unidades de medidas são as envolvidas em uma equação, uma reação química. E toda reação química, ela é representada por uma equação química. Então, o que é a equação química? É o reagente que forma o produto. Então, pensa o seguinte, para a gente fazer um bolo, a gente precisa do quê? De ingredientes. Precisamos lá de açúcar, de ovos, de margarina, de leite. Isso tudo é nosso ingrediente, é o nosso reagente. Para formar quem? O bolo, que é quem? O nosso produto final. Então é do nosso reagente, do nosso produto, que a gente vai tirar essa quantidade de calor para saber se a reação aconteceu ganhando ou perdendo calor. E isso é medido através de uma entalpia. A entalpia, ela é medida representada pela letra H. Então, o H representa a palavra entalpia. Então, entalpia é energia trocada numa reação química, seja ela endotérmica ou exotérmica. E não existe um aparelho que mede essa entalpia. É a gente que tem que calcular através do cálculo do quê? Da variação da entalpia. A variação da entalpia nada mais é do que o cálculo da nossa entalpia do nosso produto menos a entalpia do nosso reagente, ok? Reagente é o que a gente tem no início e produto que a gente tem no final. Então, como é produto menos reagente, a gente pode falar também que é reação de final menos inicial. Então, existem duas fórmulas que vocês podem ter aqui. Em variação de entalpia de produto menos entalpia de reagente, ou variação de entalpia final menos entalpia inicial. É a mesma coisa, tá? Grava aquele que você achar melhor, ok? E essa variação de entalpia, ela tanto pode ser um valor positivo, como ela pode ser um valor negativo. E aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o nosso reagente, entalpia 30 quilocalorias. Nosso produto, entalpia 60 quilocalorias. Se eu for colocar lá na minha fórmula, vai ser produto menos reagente, 60 menos 30, 30 positivo, ok? Sinal ΔH positivo. Aqui, reagente é 60, produto é 30. Se eu for colocar lá na minha fórmula, vai ficar 30 menos 60. 30 menos 60 é menos 30, negativo. Então, o nosso ΔH tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. E como é que a gente vai saber qual foi o ΔH positivo e o negativo? Então, quando a gente tem o ΔH positivo, que ele é maior que o valor de zero, a gente vai entender-se que houve uma transferência de calor para a reação química. Ou seja, o nosso processo foi endotérmico. Para essa reação acontecer, ela precisa absorver calor. Então, aqui, ganhou calor endotérmico. Se o ΔH for menor que zero, significa que a minha reação ela é negativa. Então, se ela é negativa, significa que a minha reação para acontecer perdeu calor exotérmica. Então, bem facilzinho aqui, ó. Analisando o gráfico subiu, reagente menor que produto, endotérmico. Gráfico desceu, reagente maior que produto, exotérmico. Então, gráfico subiu, endo.
gráfico desceu, exo. ΔH positivo, endo. ΔH negativo, exo. Bem tranquilinho aí para vocês, certo? E se ele não aparecer numa reação, num gráfico, ele aparecer numa reação, como é que você vai saber? Se na minha reação, na parte do meu reagente, eu tenho um valor positivo de calor envolvido, significa que eu precisei ganhar essa quantidade de calor para formar o meu produto. Então, endotérmico. Processo inverso, se no meu produto é negativo, endotérmico. Ou ΔH positivo, endotérmico. Então, ganhou calor antes da reação acontecer, ou depois que a reação aconteceu, está no negativo, ou meu ΔH for positivo, tudo isso faz parte de uma reação endotérmica. Já o exotérmico, eu vou ter o meu reagente que formou meu produto e mais uma quantidade de calor, quer dizer que liberou mais isso de calor. Significa então que depois da minha setinha eu tenho ΔH negativo, antes da minha setinha seria positivo, e aqui o meu ΔH seria, ao contrário. Depois da minha seta positivo, antes negativo, e aqui o meu ΔH é negativo, significa que a minha reação é exotérmica, ok? E aí então a gente tem o gráfico que eu mostrei aqui para vocês, desceu o exo, subiu o endo e um resuminho da nossa aula de hoje. Então, muito obrigada, a aula seria isso e espero que vocês tenham aproveitado.